Dependendo do dinheiro desse lado de cá, agradece. Aliás, é um detalhe que você não pouco ele por isso aí. Ó, docinho prontinho que eu fiz, só com biscoito, leite condensado e creme de leite. Uma delícia. Fica igual um moussezinho, bom demais. Eu tô editando o vídeo que provavelmente você já assistiu. E do meu lado aqui, meu novo secretário. Meu terceiro secretário. Hoje quem tá trabalhando é ele. E a função dele é só me vigiar. Quer dizer, dormir, né? Porque olha só. Eu saí pra jantar e voltei. Meu computador estava todo desconfigurado. O teclado, não sei qual motivo, está piscando. O Chrome aberto. E aí alguém aprendeu a subir na mesa sozinho. Rapaz, você já tá pra frente assim, tão poucos dias na minha casa? Ouçam esse barulho, eu amo esse barulho. Conseguem ouvir? Gente, eu amo esse gatinho e já tenho que... Tem poucos dias que ele já tá aqui na minha casa, mas ele já é uma nova companhiazinha. Aproveitando aqui para mostrar, essa aqui é a leitura do Clube do Livro de outubro. Um feedback aqui, tô gostando demais, tá? Já falta, acho que faltam umas 80 páginas para eu terminar. E realmente é muito bom. É muito semelhante ao filme. Se você já assistiu o filme, você sabe das coisas que acontecem no filme. Não é muito diferente. Só tem mais detalhes. A parte de início demora mais para acontecer as coisas. E também apresenta melhor a mãe da menina e tal. Enfim, eu peguei esse livro aqui e aí eu tava observando, eu falei, nossa, meu livro tá todo danificado, olha a borda. Aí depois eu olhei assim, eu falei, não, gente, é do livro mesmo. Bom dia. Hoje é domingo e eu tô tomando meu cafezinho já. Eu madruguei um pouquinho hoje, até por conta do meu vídeo, que não saiu ainda. Hoje eu estou com planos de não fazer praticamente nada, nada mesmo. Eu sempre invento moda, invento coisas para fazer num domingo que era para eu estar realmente descansando, que é o dia que tem mais, é o dia do descanso para todo mundo, né? Só que eu sou daquele tipo de pessoa que se eu estou sem fazer nada, eu arrumo coisa pra fazer. E se eu tô fazendo alguma coisa, eu reclamo porque eu quero descansar. Eu sou desse tipo de pessoa. Eu tenho uma coisa na minha cabeça que me incomoda muito, que é o quê? Se eu estou de folga, esse é o meu momento. Esse é o momento que eu tenho que ficar descansando, que eu tenho que descansar a minha mente, que eu tenho que, sabe, esvaziar minha cabeça. Só que aí, eu não sei o que acontece, que eu começo a ficar incomodado que eu não tô fazendo nada, que eu tô perdendo tempo não fazendo nada. Você acredita nisso? É uma mente do século XXI. Nem é século XXI, né? Mente pós-onda de vídeos curtos que deixa a gente ansioso, que tudo tem que fazer. Principalmente eu que crio coisas aqui pro canal e também pro Instagram. Embora no Instagram eu não sou aquela pessoa super ativa, postando conteúdo, não. Posto mais os stories. Aí isso me incomoda, porque eu olho e falo, cara, eu tenho que descansar, eu tenho que ficar de boa. E aí eu não faço isso. Mas eu acordei em paz hoje, cuidei do meu gatinho, tô tomando meu café nessa caneca super charmosa. Eu só tenho uma coisa que eu preciso fazer mesmo, que é participar do debate do pessoal do Clube do Livro. Falando nisso, eu nem comentei com vocês nos vlogs passados sobre as leituras que a gente tá falando. A leitura do mês, né? A leitura de outubro foi O Exorcista, e aí
a gente já finalizou e hoje é dia do debate, hoje é dia da gente se encontrar para falar sobre a nossa leitura. E eu não comentei nada, né, com vocês sobre esse livro, nem sei onde é que tá, mas eu não comento porque as minhas leituras quanto a esse livro tá sendo no meu horário de almoço do meu trabalho. Então eu levo para o meu trabalho o Kindle e aí eu leio lá. E aí eu acabo esquecendo de comentar, eu também não tenho um lugar para eu gravar lá, sabe? Assim, não gosto de ficar gravando também em lugares públicos, e aí eu não dei muito meu feedback sobre a leitura. E eu não tô lendo aqui agora que eu achei. Eu tô com esse físico aqui, do Exorcista, mas eu li no Kindle. O que eu posso dizer, como a reunião hoje, né, que eu realmente gostei do livro, ele é muito bom. Assim como o que eu li há uns 2, 3 meses atrás, que foi O Bebê de Rosemary, que tá até aqui do meu lado, que eu li esse livro achando assim, ai, clássico, tem filme, tudo e tal. Sabe quando tem um filme muito, muito batido, que muita gente fala? Geralmente é um clássico, geralmente é um filme muito antigo, aí tem o livro. Aí eu decido ler o livro, eu fico meio assim, ai, será que eu já sei a história inteira, sabe? Eu já sei de tudo. Nada vai me chamar atenção. Fui pego de surpresa. Porque, assim como o Bebê de Rosemary, que eu assisti há trocentos anos atrás, e realmente é um filme antigo, sei lá, nos anos 80, 70, não lembro, foi uma leitura maravilhosa, maravilhosa. E eu não me enganei com O Exorcista. Eu já vi esse filme trocentas mil vezes, né? Desde quando eu era adolescentezinho, que eu tinha medo, eu tinha curiosidade de assistir ao filme, eu assistia. Não dormia à noite, mas eu assistia. E aí eu falei, vamos. Na verdade, nem fui eu que coloquei esse livro na nossa lista de leitura, foi o pessoal lá do grupo. E eu agradeço muito, pessoal. Vocês escolheram muito bem esse livro. Justo pro Halloween, a gente fez uma votação lá. E eu gostei demais desse livro, foi uma experiência muito boa, uma leitura muito fácil. Embora seja um livro antigo, isso aqui não sei quando que foi escrito. Foi um livro escrito há algumas décadas atrás. A linguagem, ela é muito boa, ela é muito fácil, ela é muito tranquila. Então, assim, e tem sim as partes do filme, inclusive o filme ele aproveitou bastante do que tem do livro. Muitas cenas eu já sabia, como eu disse pra você, eu já assisti esse filme trocentas mil vezes. Então, todas as cenas que apareciam aqui eu falei, putz, já conheço. Mas ele também tem alguns detalhes, algumas coisas a mais. Ele aprofunda mais sobre a família, sobre a mãe dela, que no filme não tem tantos detalhes assim. O que eu achei interessante é o que eu sempre questiono, que tem muito nessa história do livro, que os médicos ficam sempre pensando assim, a menina tá tendo alguns comportamentos esquisitos, e aí ela todos os médicos acham que ela tem algum problema de saúde, algum problema mental, algum problema muito sério que está acontecendo, mas ninguém cogita a possibilidade de algo sobrenatural. Ou melhor, ninguém quer pensar nisso, né? É o que acontece também às vezes hoje em dia. Existem pessoas que realmente têm alguma questão, né? Passam por alguma situação séria mentalmente dizendo, né? E vai parar no hospital, aí ninguém sabe o que que é e tal, 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 tal. Muitas pessoas já pensam que é sempre algo sobrenatural, né? Tem gente que sempre pensa isso, que a pessoa tá com alguma coisa. Em questionamentos, diz aí o que que você pensa sobre isso. Enfim, e como eu tô falando disso, eu tava pensando aqui em casa, né? Infelizmente o Halloween já acabou. E aí agora a gente foca no quê? No Natal. É. Mas aí agora, como é final de semana, ainda tá beirando assim, acabou o Halloween agora. Hoje a gente vai assistir mais alguns filmes. E eu, infelizmente, já vou dar um jeito aqui na minha estante, que já tem um mês que eu organizei. Aqui não é estante, né? Eu vou ter que tirar algumas coisinhas que eu coloquei de Halloween e vou voltar ao normal. Ou eu já vou pensar no Natal.
Tô dando uma geral aqui no escritório para poder já mudar, né? Como vocês viram aí, já dei um fim, infelizmente, ao mood de Halloween, porque, né, já acabamos. E aí aproveitei para dar uma organizada nessa área aqui que tá um pouquinho desorganizada, porque eu decidi mudar tudo isso aqui. A configuração era diferente aqui da disposição dos livros, né? Eu acabei mudando. E aí agora eu vou ter que reorganizar e colocar alguns livros que eu... Aqui, como vocês já viram, eu já falei em outros vlogs, aqui eu coloco os livros que eu já li esse ano, até para eu ter uma referência, para olhar. Às vezes eu quero fazer algum vídeo sobre algum livro que eu li esse ano, então eu já deixo separadinho aqui. Eu tenho esses, tenho outros também que estão em outro lugar que eu não lembro onde eu coloquei. Mas enfim, aí agora eu tirei as coisinhas de Halloween e vou deixar aqui o que precisa estar mais perto da minha mão, pelo menos por enquanto, né? E os outros livros eu vou dar o meu jeito de organizar. Eu não sei se eu vou fazer isso hoje, mas eu sinto que tem muito livro aqui sobrando. Tipo, sobrando não, né? Acumulando. Muito. Além desses aqui que eu já tirei e coloquei de volta aqui, porque não tinha um lugar específico, eu vou ter que dar um jeito de colocar eles pra lá, pra estante. Por que que eu tô dizendo? Aqui atrás, ó, como vocês podem ver, então tá essa fila de livros todas, que eu mostrei no outro vlog também, que não são livros meio que sem teto. E tem aqueles ali também, porque já tá acumulando demais aqui na minha mesa, eu não sei. Às vezes eu sinto que é melhor ficarem aqui, às vezes me incomoda porque eu fico sem espaço, e o gatinho pequeno, ele sobe nessa mesa aqui quando ele fica trancado. Então ele sobe aqui, ele faz uma bagunça, ele sobe nos livros, ele deixa marquinha de pata aqui nos livros, ele traz areia da caixinha dele agarrada nos dedinhos dele, fica tudo aqui em cima da mesa. Então eu preciso dar uma organizada. Eu recebi 2 exemplares de Holy da Suma, porque é uma proposta que me fizeram aí para eu fazer um conteúdo, ou pro Instagram, ou aqui pro canal, que eu ainda vou fazer. Eu recebi na semana passada, tem menos de 7 dias que eu recebi. Fiquem atentos nos próximos vlogs. Olha essa criaturinha, gente, já tá assim, ó, tocando terror. Logo cedo. Olha isso, parece uma aranha, gato-aranha. Ele anda assim, ó. E aqui é o vídeo que eu estou renderizando, que eu falei pra vocês. E esse vídeo aqui já me deu muita dor de cabeça. Porque eu editei ele parte da sexta, parte do sábado e botei pra renderizar no sábado. Hoje já é domingo, ele já deu problema, eu tive que desligar o computador, parar a renderização. Depois eu fui dormir, deixei renderizando, que é isso aqui, né, salvando ele. Eu acordei hoje, ele não estava pronto. Aí eu tive que fazer tudo de novo. E está atrasado. Aqui, ó. Aí vocês ficam me perguntando, às vezes, né? Nossa, o vídeo do Richard está atrasado, demora para sair. É por conta de coisas como essa, de vez em quando acontece. Principalmente quando o vlog é grande. Eu tenho esse problema, né? Eu tenho que dar um jeito aqui de melhorar esse computador, dar um boot nele, ou comprar um outro computador, porque já tá... Esse pobrezinho aqui já tá pedindo arrego. Eu trouxe algumas coisas que eu quero mostrar para você aí. Atualizações de leituras, o que eu ando fazendo, o que foi que eu li, o que eu pretendo ler. A gente já tá no mês de novembro, reta final aí de 2024, e eu já tô pensando no que eu vou fazer com as leituras de metas que eu tenho, né, até dezembro. E não é pouca coisa, não. Mas enfim, a gente segue o fluxo aqui. Eu tenho algumas leituras para cumprir até o final do ano, mas eu tenho uma grande dificuldade com isso, porque para mim o final do ano, eu não sei para você na sua casa, na sua vida, mas assim, passou metade de novembro para dezembro, o tempo fica deste tamanho. Tipo, é tanta coisa para fazer, tanta obrigação, coisas do meu trabalho, por exemplo, ele me exige muito mais no final do ano, muito mais. Então eu tenho que me dividir aqui com o canal, com as coisas que eu tenho que fazer, com as gravações que eu trago aqui para vocês, e também com as minhas leituras. Que esse ano, graças ao bom Deus, eu tenho melhor... Tipo assim, eu tenho aumentado muito mais o número de leituras e mudado um pouco o meu gosto, as coisas que eu curto ler hoje em dia. E tem se intensificado mais, tem mudado também algumas coisas. E eu tenho também colocado meio que um limite aí das leituras
algumas coisas que antes eu lia porque todo mundo estava lendo e era um gênero que eu não gostava. Eu lia um romance. Por exemplo, em 2022 eu li Assim que Acaba, porque geral estava falando desse livro e eu queria saber o que é que aquele livro tinha. Sabendo que eu não gosto de ler livros de romance. Depende muito do romance. E aí, enfim, li. Li porque por causa do hype. Eu não sei se você também tem essas coisas. Comenta aqui embaixo para eu saber se vocês têm isso mesmo, porque ou se só eu. Mas eu tinha mais essa mania. Agora eu já dei essa reduzida. Eu já digo não mesmo para alguns livros que eu vejo que, mesmo todo mundo falando muito desse livro, eu mesmo acabo dizendo não e falar, esse livro não tô afim de ler, não vou ler. Enfim, é isso. Aí, olha só, falei no último vlog da minha leitura do Exorcista, que é uma leitura do Clube do Livro. A gente tava lendo ele para mês de outubro inteiro por causa do Halloween. É mais um livrinho que eu acabo tendo uma experiência boa pelas indicações das pessoas, as pessoas falando, dá uma chance, assim como foi o Retrato de Dorian Gray, assim como foi Frankenstein. Então, o Exorcista foi uma das leituras melhores do Clube do Livro deste ano. A gente está tendo leituras todo mês, desde março. Foi em março que eu abri o Clube do Livro. A gente está tendo essas experiências aí. No início, a gente leu alguns livros que eu não gostei. Foram clássicos de terror, mas clássicos góticos, uns clássicos muito antigos, assim, e que eu esperava muito do terror, eu esperava muito de cenas e momentos, assim, bem aterrorizantes, e não aconteceu. O que foi diferente desse aqui. Claro que, por exemplo, o Bebê de Rosemary eu adorei também, sabe? Frankenstein eu adorei também. O que eu gostei é que, por exemplo, no filme do Exorcista, é muito focado a menina ali, a história da menina no quarto, as coisas que acontecem, né? A mãe angustiada, os padres e tal. Mas no livro não é exatamente assim, não é só sobre isso. E o que eu achei bacana é que é quase uma investigação policial. Tem morte nessa história, eles ficam tentando descobrir algumas coisas relacionadas a isso, ficam tentando descobrir se o que a menina tem, né, a Regan, a partir da página, sei lá, 40, 50, as coisas começam a acontecer ali, só que fica tudo muito na dúvida se ela realmente está possuída ou se ela está com algum problema psicológico ou psiquiátrico. Então fica muito nessa dúvida. E aí as coisas só vão apertando o calo. E os padres também, você fica descobrindo um pouco a vida deles, um pouco também sobre... Acho que tem um médico, um cientista lá também que estuda o caso. Então você se aprofunda muito, muito na história e não vira só uma história de coisa sobrenatural, de terror sobrenatural. Fica aquela coisa investigativa, que eu curto muito, eu gosto. E é isso, foi bem legal. Existem momentos aqui que são um pouco os palavreados, sabe? Eu fiquei um pouquinho constrangido, porque é muita coisa relacionada à blasfêmia e tal, como é no filme também. Então, isso acho que eu fiquei um pouquinho assim, mas ainda assim eu segui com a leitura e é uma leitura rápida, gente. A diagramação aqui, embora seja um livro assim, que eu acho que, 300 páginas, mas não, é uma leitura que não é tão difícil. A diagramação também, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mais um lidinho aqui pro Clube do Livro. E aí eu tô contente, que são metas, né, que a gente cria. E aí ter mais um livro lido pelo clube, o pessoal lá, a gente meio que se ajuda muito, sabe? Porque a gente vai pela influência um do outro, a gente vai no embalo do outro, a gente vê que, tipo assim, tem um grupinho lendo, aí depois o outro entra pra ler, e depois outro tem interesse. Aí tem aquela pessoa que tá com aquele livro na estante há muito tempo e nunca leu, e aí quer entrar. Então isso é muito legal no Clube do Livro, sabe? Agora, no mês de novembro, a gente vai começar com a leitura de O Castelo de Otranto, de Horace Walpole. Esse livro aqui, eu coloquei ele na lista para leitura, mas sem saber exatamente do que se tratava. Eu já tinha feito uma pesquisa sobre histórias de terror antigas e já tinham falado dele. Eu já tinha visto várias pesquisas, várias matérias falando que estava na lista dos mais aclamados, assim, do horror gótico. No grupo também o pessoal acabou indicando, então eu falei assim, vai ser esse momento aqui. Só que eu não tinha esse livro, e também eu tava meio assim, de encontrar uma edição pra comprar e tudo e tal. Aí calhou que eu achei isso aqui no sebo. E tá novinho, gente. Novinho. As páginas estão novinhas. Não tem nada de errado
com as páginas. Parece que a pessoa comprou, não gostou e levou para o sebo. E tem uma diagramação até que boa, não sei se dá para ver aí. Aqui é só o prefácio, o início de tudo que está em página preta. E é uma diagramação fácil, são 150 e poucas páginas, não é difícil de ler. Tem aqui, ó, guarda essa parte da página aqui também. Ah, é da Novo Século, eu não tinha reparado que era do grupo Novo Século. Aí, então, essa leitura aqui é a de novembro. Aqui atrás da capa, no blur, fica escrito o seguinte: este é um mundo mau, não tenho motivos para deixá-lo com remorso. Aí por dentro aqui a gente encontra, não tem bem uma sinopse no livro, mas tem um textinho aqui que diz o seguinte: o horror do ocorrido, a ignorância de todos sobre como esse infortúnio havia acontecido e, acima de tudo, o tremendo fenômeno que tinha diante de si tiraram a voz do príncipe. Ainda assim, seu silêncio foi mais longo do que mesmo a dor faria prever. Eu achei estranho que não tem uma sinopse no Blur, né, ou algo parecido, mas eu estou interessado nesse livro. É um clássico, então eu sou uma pessoa à busca de clássicos para ler. Se você conhece esse livro, comenta aqui. Diga para mim se você já leu, se você já ouviu falar. Se você tem interesse de ler, de participar do nosso grupo no Clube do Livro, o link está aqui embaixo, é o grupo do Telegram. Eu não sei o que eu posso, assim, encontrar nessa leitura. Como eu te disse, eu não sei muita coisa sobre esse livro. Eu não quis procurar saber sinopse, me aprofundar assim, porque eu quero ser pego de surpresa. Como isso foi conversado no grupo lá do Clube do Livro, e todo mundo topou, todo mundo quis, aí eu pensei assim, bom, se as pessoas estão indicando, talvez não seja ruim a leitura. Mas, como eu não sabia, eu falei, não vou procurar ver, não vou ver sinopse, não vou ver ninguém falando desse livro, porque eu quero ser pego de surpresa e ver o que ele me oferece. Até porque, como eu mostrei para vocês aqui na capa, no blur, atrás, assim, não diz também. Às vezes é até para dar aquele gostinho de suspense ali, de mistério e de curiosidade pro leitor. Ah, e tem outra coisa que eu quero mostrar. Não sei se vocês lembram, eu estava lendo esse livro aqui, que é a Inteligência Socioemocional. A Formação de Mentes Brilhantes, de Augusto Cury. Como eu disse no vlog da semana passada, eu não sou de ler livros de autoajuda. Aí, esse aqui também nem se fala mais livro de autoajuda, né, gente? Hoje em dia se diz livro de desenvolvimento pessoal. Como eu disse também no vídeo, eu busco ler livros, se for para eu ler um livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, que seja de uma pessoa experiente, no caso, um cientista, uma pessoa... Então, assim, Augusto Cury, ele é PhD. Ele estuda neurociência, psicologia, psiquiatria, várias coisas assim. Então, não é pouca coisa. E aí, eu já tô assim, como eu tava lendo 3 livros ao mesmo tempo, né? Esse aqui eu deixo só para ler em momentos, assim, esporádicos meus. Até porque a leitura, ela é bem pouquinha. E aí eu quero, ler um pouco, refletir sobre o que eu tô lendo, fazer uma grifada aqui, dar uma anotada lá. Então, assim, tá sendo muito interessante. E aqui tá explicando muita coisa sobre a questão do nosso controle de emoções, né? Sobre o nosso eu. A gente tem que aprender a controlar algumas emoções, algumas coisas que a gente pensa, coisas que trazem ansiedade pra gente, coisas que trazem preocupações. Também explica um pouco sobre a síndrome da mente acelerada. Você já ouviu falar nisso? Que é a síndrome da mente acelerada, que hoje em dia é muito comum entre as pessoas, que é você tá pensando o tempo inteiro em tudo e você perde um pouco a concentração das outras coisas, você perde a atenção talvez de alguém que esteja falando com você, você se atropela no que você está falando, porque seu pensamento está muito mais acelerado do que você está falando. Quando você vai dormir, sua mente não para. Você quer dormir, sua mente está falando o tempo inteiro com você. Basicamente é isso. Então aqui explica um pouco, assim, né, como tem crescido isso de uma forma exponencial e como a gente trata isso também, se a gente sente algum sintoma disso, se a gente tem algum sintoma disso. Aí aqui ele dá até uns sintomas da pessoa que pode ter essa síndrome do pensamento acelerado. São 16 sintomas, né? Quando a pessoa tem essa síndrome, ele diz o seguinte: alguns sintomas são ansiedade, mente inquieta ou agitada, insatisfação, cansaço físico exagerado ao acordar cansado, flutuação emocional,
irritabilidade, impaciência, dificuldade de lidar com a rotina, dificuldade de lidar com pessoas lentas, baixo limiar para suportar frustrações, pequenos problemas causam grandes impactos. Dor de cabeça, dor muscular, comer compulsivo, outros sintomas psicossomáticos, como queda de cabelo, taquicardia, aumento de pressão arterial, déficit de concentração, déficit de memória. Então, esses são os sintomas. E aí ele diz o seguinte: embora não haja uma classificação rígida, empiricamente podemos dizer que quem tem pelo menos 2 desses sintomas tem um baixo nível de síndrome do pensamento acelerado. 3 a 4 sintomas têm um nível médio. 5 ou mais sintomas têm um nível alto. Mais de 7 sintomas têm um nível altíssimo e, portanto, deve mudar rapidamente o seu estilo de vida. Agora fala pra mim aí se você se identificou com algum desses sintomas. Complicado, tá bom, gente? Eu tenho muita curiosidade de saber essas coisas, sabe? O que tem um mal do século, as coisas que vão mudando, as coisas que vão causando pra gente, sabe? A questão da ansiedade, por que traz ansiedade? Por que aparece pra gente, surge assim, né? É igual ele fala aqui também, que a questão do celular hoje em dia, a geração de hoje em dia, que vive no celular o tempo inteiro, vai trazer muitos problemas no futuro, né? Olha, acho muito interessante aqui que ele diz o seguinte: todos os professores no mundo sabem, embora não entendam a causa, que as crianças e adolescentes de 10 anos para cá estão cada vez mais agitados, inquietos, sem concentração, sem respeito uns pelos outros, sem prazer de aprender. Motivo: excesso de uso de smartphones, videogames e informações. Por que muitos acordam fadigados? Porque gastam muita energia pensando e se preocupando durante o estado de vigília. O sono deixa de ser reparador, não consegue repor energia na mesma velocidade. Enfim, aí aqui ele vai mostrando várias coisas, né? Que aí os órgãos acabam, o cérebro começa a ficar muito desgastado. E aí diz o seguinte: ele procura um choque para nos alertar. Neste momento aparece uma série de sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça muscular, que representa o grito de alerta de bilhões de células suplicando para que possamos mudar nosso estilo de vida. Enfim, gente, muitas informações interessantes aqui nesse livrinho, que eu tô, assim, super fugindo da curva de tudo que eu tô lendo. E aí tem um outro livrinho que talvez venha aí para novembro, é Pistoleiro, do Stephen King. Eu não sei nem se dá pra ver aí. Eu comprei um e-book porque não encontro mais livro físico. O livro do Stephen King, aquela série que é da Torre Negra, tá aqui no meu Kindle porque eu não encontro mais a versão física. Quer dizer, eu encontro essa versão física em usados ou na Amazon, tipo, por R$600. Foi isso que aconteceu. Conheço essa série há muitos anos, sei lá, há uns 15 anos eu conheço essa série do Stephen King, que acho que não faço a ideia de quantos livros são, se são 9, são 10, mas é muito, muito bem falada essa série. Muitas pessoas gostam. Se você procurar no Google melhores livros do Stephen King, livros para ler do Stephen King, livros que você precisa ler do Stephen King, esses livros da Torre Negra tá sempre mencionado. Então eu peguei o volume 1, que se chama O Pistoleiro, tem 200 e poucas páginas, então eu acho que não é tão grande assim. E é uma experiência ali para eu saber se eu vou gostar ou não. Eu gosto das coisas do Stephen King, mas esse livro aqui eu fiquei meio assim porque tem uma coisa meio faroeste. Eu não sou muito fã de coisa de faroeste não, tá? Mas é uma mistura de faroeste, de coisa de futuro. Não sei se é uma distopia. Talvez isso possa, né, mudar a minha cabeça. O problema é que são vários volumes e eu perdi o hábito de ler livros que tenha vários volumes, sabe? Eu perdi esse gosto, essa vontade de ficar assistindo, de ficar lendo livros que tem volume 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Não rola pra mim mais. Eu tinha até um box aqui na minha estante de uma fantasia, que eram 4 livros. Eu li o primeiro e depois não li o segundo, nem o terceiro, nenhum deles. Aí eu acabei doando. Eu falei, gente, eu não vou ler esse livro. Não vou ler a continuação. Eu tenho esse problema. Porque aí eu fico, gente, eu vou ficar agarrado nessa história por quanto tempo? Se eu tenho tantos outros livros para ler que eu quero, tantos livros me aguardando para esse momento. Então eu fiquei meio assim, sabe? Se você não é inscrito no canal, você se inscreve. E também tem os links aqui na descrição para você me conhecer melhor. Tipo, o Instagram tem lá para você me seguir. Eu posto bastante coisa nos stories.
Tem um grupo no Telegram do Clube do Livro, se você quiser fazer parte também. Vou ficar muito feliz com você participando lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!